Caríssimos colegas advogados, como vocês devem orientar os seus clientes médicos para que eles evitem a propositura de ações de erro médico? Isso, obviamente, está ligado à comunicação, está ligado à informação, à relação médico-paciente e também à reumanização da medicina, que é tema desse nosso vídeo. Querem saber como fazer isso? Assistam até o final. Olá, caríssimos colegas, muito bom tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso ambiente de discussões sobre direito médico. Vamos falar sobre temas polêmicos e palpitantes. Estarei à disposição de vocês para responder questionamentos, sugestões. Vamos fazer parte de um enriquecimento e aperfeiçoamento do direito médico. Tá certo? Vamos falar então agora sobre alteridade, sobre humanização e sobre empatia na medicina. Eu prefiro utilizar o termo reumanização. Por quê? A medicina sempre foi praticada pelos seres humanos, em seres humanos também. Então, a medicina sempre foi humanizada. Quando veio, então, o processo de desumanização da medicina? Isso não é um fato querido pelos médicos, pela classe médica. É um fato imposto pela história, pela evolução, pelo avanço da tecnologia. Hoje, os pacientes são números. Para a operadora de plano de saúde, então, não são mais números. Aí nem é o número do paciente, nem mais é o número do beneficiário, mas sim o do prontuário, mas sim o número do contrato. E onde ficou a humanização da medicina? Ficou lá atrás, quando o médico de família existia, quando o médico de família atendia a criança e depois seria padrinho de batismo dessa criança, ou depois padrinho do casamento dos filhos que cresceram e ele acompanhou desde criança. Dá para voltar lá atrás? Não dá, nós não conseguimos voltar. Mas dá para pensar em fenômenos para alterar essa relação médico-paciente, para rehumanizar a relação médico-paciente. Quem assistiu ao filme Patch Adams sabe do que eu estou falando. Patch Adams, na verdade, até hoje, ele luta para manter o hospital em que ele faz o atendimento humanizado e que foi retratado pelo filme. No Roda Viva, eu assisti a entrevista dele e ele disse, olha, o filme Patch Adams é bonitinho, tal, tem boa intenção, mas não me ajudou a trazer dinheiro e nem recursos para o meu hospital. Então, no filme, eu me lembro bem que o Patch Adams foi discriminado, né, pela reitoria da universidade e até mesmo no boletim dele havia uma menção do reitor dizendo que ele era portador de uma alegria excessiva. E no fim de tudo, nós temos que entender que essa alegria excessiva pode ser o ponto de partida para a reumanização da medicina. Quando nós falamos de um médico fazer um exame detalhado, conversar com o paciente, entender não só o problema que ele tem, o problema patológico, aquele problema físico, mas também a questão psicológica, a questão espiritual. Eu tenho um amigo médico que diz, ai do médico que não se espiritualizar. Eu concordo com ele. O médico não tem tanto tempo assim quanto nós imaginamos para ficar atendendo um paciente 1 hora, 1h30, 2 horas, falando dos problemas da família. Nós sabemos que é impossível. Hoje é impossível, mas é possível e factível entregar um pouco mais de
carinho nesse atendimento. E eu me atrevo a dizer que grande parte das ações de erro médico, das ações que são propostas contra médicos, grande parte delas é em função da falta de comunicação ou da falha na comunicação do médico com o paciente ou da falha de comunicação do médico com a família. É muito importante a comunicação, ela é fundamental, nós já falamos disso em outros vídeos. A comunicação, a forma como o médico passa o quadro clínico, passa o diagnóstico e o prognóstico, aquilo que vai ser feito, quais são as intercorrências possíveis, o que o paciente deve fazer, como ele deve se cuidar para melhorar. Tudo isso é essencial e eu já vi casos em que o pai da pessoa que sofreu, em tese, o erro médico, dizia, mas eu não vou acionar o doutor fulano porque ele sempre foi muito humano conosco, sempre transmitiu muito facilmente todas as informações que nós precisávamos, ele nos atendeu muito bem. E isso é realmente uma constatação. Não é hipótese, é uma constatação. Portanto, a reumanização da medicina passa pela volta da humanização com o acréscimo da alteridade, que é mais que empatia. Não é só se colocar no lugar do outro, mas entender profundamente aquilo que deixa esta pessoa doente. E em algumas situações não é um vírus, não é uma bactéria. É um problema espiritual. Não digo que o médico tenha que fazer trabalho de sacerdote, não é essa a ideia. Mas quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer, puxa, o médico chegou em casa, a criança que estava com febre não teve mais, e eu falei, puxa, mas como é que eu vou falar agora? Estava cheio de sintomas, com febre, vomitando, o médico chegou e acabou. Existe isso, e isso não é mágica, isso não é curandeirismo, é a presença, é a importância do médico. Essa presença e importância do médico hoje é extremamente relevante. O médico tem que fazer a diferença. E ele tem total condição para fazer isso, ele tem total conhecimento para fazer isso. Não só aplicar a medicina, mas entender o problema por que passa aquele paciente. É isso que eu gostaria de falar sobre essa reumanização e gostaria muito que nós discutíssemos esses assuntos e que nós, como especialistas em direito médico, pudéssemos orientar os médicos, nossos clientes, os hospitais, o corpo clínico dos hospitais e também das outras instituições de saúde, que nós tenhamos a oportunidade de atuar. É passar a necessidade de reumanizar a medicina. É possível ter humanização no atendimento, na relação médico-paciente, mesmo com o uso da tecnologia, basta que o médico assim o queira. É esse o assunto que eu gostaria de trazer hoje para vocês e gostaria muito que vocês discutissem comigo, tá certo? Façam inscrição no canal, curtam os vídeos se vocês gostarem, ativem as notificações para que vocês tenham as atualizações das publicações dos nossos vídeos, tá certo? Vamos nos falando, um forte abraço, muito obrigado.